Para a Rádio Tupã, nós estamos com a presença do Dr. Marco Luciano Vester, que é o nosso juiz de direito da comarca de Tupã-Ciretã. E a nosso convite, nós solicitamos ao Dr. Marco se ele poderia nos repercutir um pouco uma questão que está envolvendo o judiciário brasileiro, por consequência o judiciário gaúcho e também a justiça aqui em Tupã-Ciretã. Trata-se de mobilizações que estão acontecendo envolvendo manifestações do próprio judiciário, da sociedade como um todo, do Ministério Público, enfim, de várias entidades ligadas a esse segmento, sobre projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Um que se chama o Pacote Anticorrupção, essa medida, as chamadas 10 medidas contra a corrupção, que foi uma iniciativa do Ministério Público Federal, uma iniciativa popular, e que foi a votação para os deputados, já foi aprovado e com algumas emendas está no Senado agora. E um outro projeto que trata sobre a lei do abuso de autoridades, que também está no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal, e também pode, quando aprovado, enfim, quando entrar em vigor, ter consequências na ação da justiça brasileira, seja das autoridades brasileiras. E a gente convidou o Dr. Marco Luciano para nos repercutir um pouco com relação a isso, sobre a sua visão sobre esses dois projetos que estão tramitando no Congresso Nacional e que terão reflexos na nossa sociedade. Dr. Luciano, a gente agradece a sua gentileza de nos receber e gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre esses temas que a justiça brasileira, que a sociedade brasileira está muito debatendo nesses últimos dias, nesses últimos momentos. Como é que está o senhor? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Miguel. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de falar. É uma questão que está nos inquietando de forma veemente. O projeto das 10 medidas é um projeto de iniciativa do Ministério Público Federal, com o apoio da sociedade. Foram colhidas milhares de assinaturas. Tem uma ideologia no sentido de promover, fomentar o combate à corrupção. E recentemente, numa madrugada, o Congresso Nacional, mais precisamente a Câmara dos Deputados, passou praticamente a madrugada toda votando esse projeto. Esse projeto foi votado com diversas emendas. Acabou que, no final do projeto original, sobrou praticamente nada. A repercussão maior é que acaba fomentando, dificultando a própria atuação do Ministério Público, a própria atuação do magistrado. Tiveram manifestações dos colegas lá, inclusive o pessoal envolvido diretamente com a Lava Jato. Estamos, numa certa forma, eu principalmente, convicto de que se trata sim de uma retaliação. Veja só, Miguel, esse projeto ele tinha tudo para ser tramitado de forma normal e tramitou numa velocidade surpreendente, numa madrugada, coisa que a Câmara dos Deputados dificilmente dificilmente eles trabalham numa madrugada. Eu acompanhei ultimamente a reação e a manifestação do povo, e eu me contentei em perceber que o povo percebeu que o que foi feito foi sim uma retaliação ao trabalho desenvolvido lá na Lava Jato. Isso nos dá um alento, porque até aquele momento da aprovação e da divulgação na manhã seguinte, eu e mais diversos colegas, nós conversamos e nos sentimos extremamente desmotivados. Logo em seguida veio a manifestação popular, diversos vídeos do povo manifestando no Facebook e nas outras redes sociais, que nos fez novamente acreditar de que poderá não ser esse projeto aprovado no Senado, que o caminho dele passou para o Senado agora. Senadores, aliás, o Renan Calheiros tinha ideia de já ter votado ele numa
votação em regime de urgência, e a própria reação das autoridades e do povo fez com que o Senado não aprovasse o regime de urgência. Não significa dizer que o projeto ainda não será votado, ele será votado, mas não mais com aquela velocidade que o Renan Calheiros, presidente da casa, gostaria que fosse. Por coincidência, Miguel, o Renan Calheiros tem um projeto de lei que está sendo bastante repercutido, trata da lei de abuso de autoridade. E, por coincidência, também, esse projeto de lei é o único projeto dele dos anos de 2015 e 2016. E ele propôs esse projeto no mês seguinte ao mês em que a Procuradoria-Geral da República pediu a sua prisão, juntamente com a do Romero Jucá e de outros senadores, de outras autoridades, para o STF. É uma coincidência que nos faz pensar. É uma coincidência que nos demonstra que há algo mais além do discurso que as autoridades colocam na mídia. Ouvindo as colocações de alguns colegas seus, do magistrado brasileiro, muito preocupados com a consequência desses projetos serem aprovados na ação da justiça, especialmente na ação do juiz ou do promotor, do Ministério Público, né? Especificamente no seu caso, o senhor tem preocupação de que, se distorcida, se aprovada como está distorcida essa legislação, possa prejudicar ou dificultar o trabalho da justiça, ou especificamente do juiz? Sim, Miguel. Com relação ao projeto de lei de abuso de autoridade, há previsão de que, de uma forma extremamente aberta, não muito clara, não muito objetiva, de que o juiz pode responder a processo criminal se sua decisão, por exemplo, for reformada pelo tribunal. Imagina se, Miguel, eu condenar alguém aqui em Tupã-Seretã, um crime aqui cometido, o tribunal, dentro de sua possibilidade, dentro do seu âmbito de atuação, entender diferente e absolver essa pessoa, eu poderia, se assim provada dessa forma, responder criminalmente. Conversando com meus colegas, nós percebemos que a nossa atuação acabaria sendo extremamente prejudicada. Nós não teríamos mais aquela liberdade de julgarmos conforme nós entendermos de acordo com aquele processo, daquela prova angariada, do trabalho executado pela polícia, dos argumentos trazidos pelo Ministério Público e pela defesa. Nós estaríamos sempre com receio de sermos processados por trabalharmos. Argumenta-se que o juiz não teria, ou melhor, que com essa legislação se criaria uma forma de ter algum controle, alguma fiscalização em cima da ação do juiz. Eu estava conversando com o senhor antes de entrarmos no ar, que assim, o senhor me levantava vários argumentos de que isto hoje já existe, já tem uma fiscalização e que não é o juiz, ele também tem que comprovar o que está fazendo e é fiscalizado da sua ação. Sim, veja só, Miguel, praticamente todas as decisões que eu tomo têm recurso. O recurso sobe lá para o tribunal, existe um outro grupo de juízes que vão reanalisar aquele caso. Eles vão poder confirmar minha decisão, vão poder reformar minha decisão conforme o convencimento deles na liberdade de convencimento que eles têm. Além disso, nós temos o controle externo pelo Conselho Nacional de Justiça, que é formado por um grupo de pessoas desvinculadas, a maioria deles do judiciário, ou seja, tem liberdade de fiscalização. Dentro do tribunal nós temos a nossa corregedoria extremamente atuante, que a população, quem se sentir prejudicado, pode fazer seu registro, sua queixa.
A Corregedoria vai nos ouvir, eles vão decidir se aquele procedimento está correto ou não e tomar as providências. Uma outra questão, doutor Luciano, que a gente conversou um pouco antes de entrarmos no ar e que me parece interessante tratar, é que o senhor me trouxe o argumento de que hoje já os juízes são não só fiscalizados, mas também penalizados. O juiz tem algumas consequências dos seus atos. Digamos que ele haja criminalmente, ou que ele faça um erro, um equívoco muito grave na sua atuação como profissional. O que pode acontecer na atual legislação, na atual condição, para um juiz que agir erroneamente e realizar até um crime? Miguel, hoje o juiz ele pode responder no âmbito administrativo, ele pode responder no âmbito civil e pode responder no âmbito penal. Se aquele juiz cometeu algum ilícito configurado como crime, ele vai responder a ação penal como qualquer outro cidadão comum. Se aquela situação que ele decidiu de forma equivocada, ele o fez com vontade para prejudicar quem quer que seja, e isso for demonstrado, também pode haver reparação no âmbito civil. E no âmbito administrativo, a nossa corregedoria ela é atuante, ela leva adiante as notícias, as queixas que trazem até ela, e nós acabamos tendo prestar informações e eles acabam decidindo logo na sequência. A sensação que a sociedade tem é de que se o juiz cometesse um erro, um crime muito grave, ele no máximo seria aposentado e estaria recebendo a sua aposentadoria, o que não é bem assim. É que no âmbito administrativo não impede eventual ação penal. Se aquela situação, aquele fato ensejar a existência de crime, mesmo que no âmbito administrativo ele seja só demitido ou ele seja só aposentado, mesmo que essa aposentadoria não é integral, ela é proporcional ao tempo de serviço. Mesmo assim, ele pode responder de forma criminal. E mesmo assim, Miguel, eu imagino que, escutando as situações em outros estados, que juízes que acabaram sendo demitidos, a atuação dele fica extremamente restrita. Ele acaba tendo também, além da punição do âmbito administrativo, do civil e criminal, ele também sofre uma punição no âmbito moral, no âmbito da sociedade. Mas a gente está percebendo, o senhor também comentou há pouco, está percebendo que a sociedade está concordando com a ação do judiciário. Apesar dessas dificuldades todas, o senhor até usou uma expressão que lhe dá um certo alento, essa reação da sociedade. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, de mudanças, de questões bastante delicadas, mas me parece que é um certo amadurecimento do processo como um todo. É verdade, Miguel. Como eu estava falando, logo depois que veio a notícia da aprovação desse projeto da forma como ele foi aprovado, nós ficamos extremamente consternados, mas logo em seguida nós percebemos a reação do povo, que o povo percebeu que se trata de uma retaliação à Lava Jato, é uma tentativa deliberada de tentarem prejudicar ou então desmotivar a atuação do colega Sérgio Moro, e além dos outros colegas que estão atuando, além do próprio Ministério Público. Mas eu realmente, como tu falou, eu percebi um amadurecimento da população, a população percebeu a manobra, o povo foi às ruas e está manifestando no sentido de que não estão concordando com essa manobra. Bom, passando agora para um tema mais local aqui nosso, o senhor divulgou há poucos dias uma sentença condenatória para 2 homens pela morte de um taxista que aconteceu aqui, o seu Hélio Pedro Kuhn, que aconteceu alguns anos atrás, aqui na nossa região, envolvendo a nossa comunidade. Ficou bastante chocada a comunidade naquele período, né? E a sua decisão condena Newton César da Cunha Pinheiro a 37 anos e 6 meses de reclusão, uma multa de 510 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo, né? E Paulo Roberto Santos de Araújo, que foi condenado a 36 anos, 1 mês e 10 dias e também uma multa de um valor lá significativo. Essa sua condenação
ela estabelece mais de 30 anos, né, para as pessoas que praticaram esse assalto e essa morte aqui em Tupã-Ansirietã, e ela está tendo muita repercussão. Por que ela está tendo tanta repercussão, doutor? E o que acontece agora? O senhor fez essa decisão, o que acontece com as pessoas que estão condenadas pela Justiça do Rio Grande do Sul através do senhor? Miguel, esses dois réus, eles hoje estão presos. Foi decretada a preventiva deles lá no início do processo e eles responderam ele integralmente preso e vão permanecer presos. Ela repercutiu de forma bastante acentuada pelo âmbito jurídico, pelo fato de ter ultrapassado o máximo previsto para o tipo penal, que o latrocínio prevê crime entre 20 e 30 anos. Ela passou dos 30 anos pelo fato de que eu entendi que foram cometidos 4 crimes. E isso permitiu fazer um cálculo da forma do concurso formar, uma forma que a gente de aumentar a pena quando existe mais de um crime cometido no mesmo tempo naquele mesmo lugar. Eu entendi que houve, ao fim e ao cabo, 4 assaltos, 4 roubos. Tendo 4 vítimas, 4 vítimas bem claras, e que tanto o Newton quanto o Paulo, eles perceberam, eles sabiam que se tratava de 4 vítimas diferentes, ou seja, eles tiveram a intenção de assaltar 4 pessoas. Agora o processo se encontra em fase de recurso, está indo para o tribunal e vamos ver, o tribunal tem toda a liberdade de entender de forma diferente da minha. Podemos aí ver, quem sabe, uma absolvição ou uma redução de pena ou manutenção da decisão da forma como ela foi prolatada. Perfeito, sim. É um crime que chocou muito a nossa comunidade e com certeza uma resposta da Justiça importante para o nosso segmento, e vamos aguardar então agora ver o que vai acontecer no transcorrer. Agora pode haver recurso nesse caso, mas esses 2 que foram condenados nesse caso aqui continuam na prisão. Sim, eles continuam presos. Eu não deferi liberdade provisória porque entendi que não seria o caso nesse momento processual. Perfeito. Doutor Marco Luciano, quero agradecer a sua atenção conosco, né, e nos colocamos sempre à disposição da Justiça do Rio Grande do Sul, do Fórum aqui do Tupã-Ansirietã, para que quando houver alguma informação a gente possa levar à nossa comunidade. E agradecer a sua atenção conosco. A gente sabe da escassez do seu tempo, do excesso de carga de trabalho que configura a Justiça aqui em Tupã-Ansirietã, e é claro que com a sua gentileza a gente pode ampliar e trazer mais informações de uma pessoa que aqui do nosso meio nos pode refletir um pouco daquilo que está acontecendo também nacionalmente, com conhecimento de causa, com informações, com troca de opiniões com seus colegas, enfim, como o senhor já relatou durante essa conversa. Por isso, nosso agradecimento. E eu deixo o nosso microfone à sua disposição, se algo mais o senhor gostaria de colocar aos nossos ouvintes. Se não, as suas despedidas momentâneas, porque em outros momentos, com certeza, estaremos lhe ouvindo no microfone aqui da Tupã. Doutor Marco, mais algum detalhe, por favor? Não, Miguel, acho que era isso. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e vamos torcer aí para que um futuro breve aí a situação melhore, que haja uma esperança maior aí na busca da execução da justiça. Dr. Marco Luciano Vester, juiz de Direito da Comarca de Tupã-Ansirietã, falou com você, ouvinte da Tupã.